Olá, cliente da Undersoft. Neste tutorial nós vamos mostrar como inserir uma imagem em um artigo utilizando a ferramenta administrativa, a ferramenta Joomla, que é utilizada nos sites desenvolvidos pela Undersoft. Nós vamos partir do princípio de que você já conhece a parte administrativa do seu site. Se você ainda não conhece, a recomendação é que você volte para os tutoriais anteriores para que você adquira esse conhecimento prévio que é necessário para partir daqui. O conhecimento é necessário, você precisa conhecer isso aí para poder seguir adiante. Nós vamos, nesse momento, adicionar um novo artigo no painel de controle do Joomla, da ferramenta administrativa. Nós vamos clicar no ícone adicionar novo artigo. Também pode ser feito através de conteúdo no menu, administrar artigos, assim por diante. Vamos já direto aqui no botão administrar novo artigo para iniciar um artigo novo. Vamos colocar aqui um título qualquer. O título e o apelido costuma ser o mesmo. Vamos definir uma categoria e colocar algum texto aqui aleatoriamente, não tem sentido nenhum, isso não é importante agora. O que nos interessa nesse momento é o que nós temos logo aqui abaixo no editor. Nós temos aqui um botãozinho imagem. Pois bem, nós vamos clicar no local, aqui no editor do artigo, no local onde nós queremos inserir a imagem. E nesse caso nós queremos inserir logo no início do texto. Selecionei aqui, cliquei com o ponteiro do mouse posicionado e o cursor ficou bem no início da frase. Em seguida vamos clicar no botão imagem para que seja aberta a janela de opções de inserção de imagem. Caso a imagem que nós desejamos colocar no artigo já esteja nesse rol de imagens, basta clicar sobre a imagem e sobre o botão inserir. Imaginemos que a imagem não está aqui, vamos clicar no botão selecionar arquivo e nós vamos escolher uma imagem a partir do nosso computador. Vamos escolher aqui a imagem inverno.jpg que eu tenho aqui no meu computador. Selecionei e vou dar um clique no botão iniciar envio. Nesse momento, vai ser feito o upload da imagem que está no meu computador para dentro da ferramenta administrativa e essa imagem vai aparecer aqui nesse rol de imagens. Aqui ela está aparecendo. Para inserir ela no texto ou no artigo, basta clicar sobre a imagem. Automaticamente aqui no URL da imagem vai aparecer o caminho dela. Na descrição eu posso colocar inverno como sendo a descrição da imagem. Também vou usar a mesma descrição aqui no título. Essa descrição é a que aparece quando você posicionar o ponteiro do mouse sobre a imagem. Selecionada a imagem, definida a descrição e o título, basta clicar no botão inserir e a imagem vai aparecer aqui. Como a imagem é muito grande, ela ocupou o espaço todo e não era isso que nós queríamos. Imaginemos que a gente queria uma imagem bem menor. Bom, o ideal é que você já tenha a imagem editada no tamanho definitivo no seu computador. Isso vai fazer com que a qualidade da imagem seja muito melhor. Mas, havendo necessidade, você também pode utilizar essas caixinhas de seleção aqui, essas setinhas, para redimensionar a imagem e chegar ao tamanho que realmente lhe interessar. Não é o ideal, de forma alguma, entretanto, é uma opção. O ideal é que a imagem já esteja no seu computador no tamanho correto, definitivo, como deve aparecer aqui. Esse tipo de redimensionamento, quando é mostrado depois no navegador, ele costuma causar mais distorções. A imagem vai ficar menos nítida, além do que também ela vai ficar pesada, ela vai ficar muito grande, vai demorar para carregar, então não é o ideal. Pois bem, selecionada e colocada a imagem aqui na frente do texto, nós temos aqui no editor do artigo um botãozinho com um ícone semelhante a uma paisagem, uma árvorezinha, e a gente passando o ponteiro do mouse aparece aqui descrito como inserir e editar imagem. Com a imagem selecionada, nós clicamos nesse botão. Ele vai abrir uma caixa de opções para essa imagem. Aqui a gente vê ela no tamanho natural, na aba geral, na aba aparência, nós temos aqui o alinhamento, dimensões, e tudo mais. Vamos começar pelo alinhamento. Nós podemos escolher se nós queremos que a imagem fique à esquerda ou à direita do texto onde nós inserimos o cursor. Nós vamos imaginar que nós queremos ela para a direita. Basta selecionar no alinhamento direita.
O espaço vertical é a margem que vai haver entre ela e o texto ou qualquer outro elemento que estiver em volta. Vamos colocar um espaço vertical de pelo menos 5 para que o texto não fique colado nela. E no espaço horizontal também 5, caso tenha algum texto abaixo dela ou acima, para que não grude na imagem, também vai ficar uma margenzinha. Todas essas alterações que nós fazemos, vai aparecendo aqui do ladinho uma simulação do que ocorre. Se nós colocarmos 0 como margem vertical, a gente já vê que o texto cola embaixo da imagem. Quando nós colocamos o 5, a gente vê que a imagem tem uma distânciazinha. Limite, na verdade, é como se fosse uma borda, né? Um contorno. Então, nós vamos colocar aqui o limite. Se você colocar como 0, ela vai ficar sem contorno. Colocando o limite como 1, nós vamos ver na simulação aqui do lado que aparece uma borda também. Nós vamos nos ater a essas modificações nesse exemplo, e você pode explorar outras opções que existem também. Finalizando, nós vamos clicar no botão Atualizar, e a imagem, então, aparece à direita do texto, porque foi assim que nós escolhemos no alinhamento, como poderíamos ter escolhido à esquerda, e com uma margem fina, uma margem de 1 pixel. Se eu quiser colocar uma margem maior, basta voltar lá no editor, na aba Aparência, vamos colocar aqui em limite 4 e nós vamos perceber que fica uma moldura muito maior em volta da imagem. Feito isso, editado todo o texto, ele vai se adaptar em volta da imagem conforme nós escolhemos aquelas distâncias, né, que são as distâncias, as margens vertical e horizontal. Ele vai respeitar tudo isso, não vai encostar na imagem. E com o texto completamente pronto, editado, nós vamos utilizar então o botão salvar. Bom, esse foi um rápido tutorial mostrando como inserir imagens no seu site. E qualquer dúvida, você sendo cliente Andersoft, pode acessar o nosso site www.andersoft.com.br. Nós temos ali um atendimento online com um horário bem estendido de atendimento para os clientes. E você que ainda não é cliente, mas deseja fazer um orçamento também para adquirir um site conosco, o nosso site também tem lá uma opção para o orçamento. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo tutorial.